A experiência de hoje nos foi enviada por um antigo Amã, um dedicado clérigo muçulmano. Ele morreu, foi para o inferno e revelou segredos islâmicos ocultos e uma agenda futura contra o mundo. Quando ele enviou isso, ele é um cristão renascido. Ouça sua experiência e seja iluminado. Meu nome é Rabu Cma. Nasci em uma família muçulmana devota do Paquistão. Vivíamos em uma comunidade unida onde o islamismo não era apenas uma religião, mas um modo de vida. Meus pais garantiram que eu fosse criado com uma profunda reverência a Deus, ao profeta Maomé e aos ensinamentos do Alcorão. Todos os dias antes do amanhecer, eu acordava com um chamado para a oração e me juntava à minha família na oração. Era uma rotina que se tornou uma segunda natureza para mim. Quando eu tinha 7 anos, já havia memorizado grandes partes do Alcorão. Frequentei aulas islâmicas, onde nos ensinaram não apenas como recitar os versículos, mas também os significados por trás deles. O Alcorão foi apresentado como a verdade suprema, a palavra inquestionável de Deus. Quando criança, aceitei isso de todo o coração. Minha fé era forte e eu acreditava que o islamismo era o único caminho verdadeiro. A ideia de questioná-lo nunca passou pela minha cabeça. Minha família era meu mundo e a fé deles era a minha. Quando nos mudamos para o Ocidente, tudo mudou. Lembro-me do choque cultural. A vida na América era diferente. As pessoas nem sempre entendiam nossos costumes ou nossa fé e, às vezes, ficavam curiosas, mas outras vezes eram críticas. Eu frequentei uma escola pública e foi aí que as perguntas começaram. Meus colegas de classe me perguntavam por que eu rezava 5 vezes por dia, por que minha mãe usava um hijab e se eu acreditava em Jesus. No começo, eu não sabia como responder. Minha educação islâmica não me preparou para as complexidades de viver em uma sociedade ocidental. Gradualmente, aprendi a navegar nessas conversas, defendendo minha fé enquanto tentava me encaixar. Minha identidade islâmica se tornou algo que eu tinha que proteger. Eu me agarrei a ela ainda mais ferozmente nesta terra desconhecida. Lembro-me vividamente daqueles momentos passados no movimentado refeitório da escola, onde eu silenciosamente dizia Bismillah antes da minha refeição, enquanto meus amigos ao meu redor se deliciavam com sua comida sem pensar 2 vezes. Naqueles casos, cada ação que eu tomava e cada escolha que eu fazia pareciam imbuídas do profundo significado de representar minha fé. Ser muçulmano não era apenas um rótulo, era parte integrante da minha identidade, moldando como eu via o mundo e meu lugar nele. À medida que amadureci, tornei-me cada vez mais consciente da percepção do islamismo no Ocidente. A mídia parecia saturar o ciclo de notícias com histórias que frequentemente retratavam os muçulmanos de uma forma negativa e distorcida, uma realidade que pesava muito no meu coração. Eu ansiava que as pessoas entendessem a essência do islamismo, uma religião enraizada na paz, submissão a Deus e um profundo compromisso com a compaixão, em vez das narrativas violentas e radicais que dominavam o discurso público. Com o tempo, descobri um crescente senso de orgulho na minha capacidade de desafiar esses equívocos e iluminar a verdade sobre minha fé. Quando o ensino médio chegou, comecei a me envolver em discussões mais profundas sobre fé, particularmente com meus amigos cristãos. Nossos debates noturnos eram um turbilhão de ideias, onde comparávamos crenças entusiasticamente e desafiávamos os pontos de vista uns dos outros. Eu sentia uma forte convicção na minha fé, saboreando a oportunidade de defender o islamismo contra o que eu percebia como o raciocínio falho do cristianismo. O conceito de que Jesus era Deus e homem me pareceu desconcertante. Eu respeitava Jesus como um profeta reverenciado, mas a noção de sua divindade ou designação como Filho de Deus parecia contradizer o monoteísmo estrito que havia sido incutido em mim desde jovem. Uma conversa memorável se destaca em minha mente, uma troca espirituosa com meu amigo Andrew, um cristão devoto. Frequentemente nos envolvíamos em discussões animadas sobre nossas diferentes crenças.
Ele compartilhava apaixonadamente o amor de Cristo, contando como Jesus se sacrificou por nossos pecados e enfatizando que a salvação era alcançável somente por meio dele. Em resposta, eu afirmaria que o islamismo representa a revelação final, afirmando que o Alcorão substitui todas as escrituras anteriores e que a verdadeira salvação vem por meio da submissão sincera a Allah e do comprometimento com boas ações. Embora nossos debates fossem intensos e às vezes acalorados, eles sempre estavam enraizados no respeito mútuo. Durante aquele período da minha vida, eu estava convencido de que defender o islamismo não era apenas um dever pessoal, era uma maneira poderosa de fortalecer minha própria fé e promover o entendimento entre nossos dois mundos. No meu último ano do ensino médio, fui honrado pela administração da escola com a responsabilidade de servir como imã da mesquita da nossa escola, um reconhecimento das minhas qualificações e conhecimento islâmico. No entanto, um dia ficaria marcado na minha memória para sempre, marcado por um trágico acidente que alterou minha vida de maneiras que eu nunca havia previsto. Foi um dia excepcionalmente estressante na faculdade, deixando-me mentalmente esgotado e sobrecarregado. Depois de ficar até tarde para terminar uma tarefa, finalmente entrei no meu carro para ir para casa, o sol já se pondo abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo. As estradas brilhavam com os resquícios da chuva anterior, e lembro-me de sentir uma onda incomum de fadiga me invadir quando comecei a dirigir. Minha mente era um redemoinho de pensamentos, fixando-se em um debate religioso que eu havia travado antes com um amigo. Repassei nossos argumentos, buscando formular respostas mais nítidas, perdido em contemplação. Sem aviso, a escuridão me envolveu. Um estrondo estrondoso quebrou o silêncio, e senti meu corpo sendo violentamente jogado para dentro do carro. Os momentos seguintes a esse impacto são nebulosos na minha memória, consumidos por uma névoa de dor, aguda e avassaladora, antes de uma dormência profunda se instalar. Não sei quanto tempo fiquei ali naquele estado, mas, eventualmente, uma percepção arrepiante tomou conta de mim, eu estava morrendo. Eu podia sentir meu corpo desligando, uma consciência gritante da minha consciência escapando. E então, algo extraordinário ocorreu. Parecia que eu tinha transcendido minha forma física. Eu me vi flutuando acima dos destroços, um observador do caos abaixo. Meu carro estava retorcido e mutilado, e lá estava eu, meu corpo sem vida preso lá dentro. No entanto, eu não estava sozinho nessa experiência desorientadora. Uma força invisível começou a me puxar, me afastando da cena e me levando para uma escuridão envolvente. Confusão e terror tomaram conta de mim. Ao longo da minha vida, acreditei que quando um muçulmano morre, ele é recebido por anjos que o guiam para ser julgado por Allah. No entanto, neste momento de crise, não havia anjos. Em vez disso, fui engolido por uma sensação avassaladora de pavor, como se estivesse sendo arrastado para algo muito mais sinistro do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Quando a escuridão finalmente se dissipou, o que estava diante de mim era mais aterrorizante do que eu poderia ter imaginado. Eu me vi em uma paisagem de tormento sem fim, um deserto expansivo e desolado que parecia se estender infinitamente em todas as direções. No entanto, este lugar estava longe de estar vazio, estava vivo com os gritos angustiados de inúmeras almas. Ao meu redor, testemunhei espíritos em dor inimaginável, suas vozes ecoando com desespero. Não era apenas tristeza que eles expressavam, era um grito visceral por misericórdia e alívio. Algumas almas tentavam desesperadamente rastejar para longe das chamas implacáveis que lambiam seus corpos, mas não importava o quão fervorosamente lutassem, não conseguiam escapar do inferno. O fogo era senciente, devorando-os repetidamente, sujeitando-os a um ciclo perpétuo de sofrimento, sem permitir nenhuma chance de trégua. Acima de mim, eu podia ver demônios, sinistros e zombeteiros, que se deleitavam com o tormento daquelas almas. A cena horripilante se desenrolava diante de mim sem fim.
Fiquei congelado, minha mente correndo em descrença. Como isso poderia estar acontecendo? Eu tinha vivido minha vida como um muçulmano devoto, aderindo aos ensinamentos do Alcorão, engajando-me em orações, jejuando durante o Ramadã e generosamente doando aos necessitados. Este era o destino reservado para os descrentes, não para alguém como eu. Meu coração disparava descontroladamente em meu peito enquanto eu lutava com a realidade incompreensível diante de mim, mas a clareza me escapava, não havia respostas a serem encontradas neste pesadelo. Os demônios se fecharam ao meu redor, suas risadas zombeteiras ecoando em meus ouvidos, me provocando enquanto se alimentavam da minha confusão e medo. Você pensou que estava seguro, não é? Um deles zombou, sua voz pingando malícia. Você pensou que suas orações e jejum iriam protegê-lo, idiota, ele cuspiu, cada palavra ecoando como um toque de finados. É aqui que você pertence. A ressonância arrepiante de suas palavras me abalou até o âmago. Naquela voz gélida e áspera, o demônio declarou que tudo em que eu acreditava, tudo em que eu havia ancorado minha fé, não passava de um engano. O islamismo, ele alegou, não era o caminho para Deus que eu sempre pensei que fosse. Em vez disso, era uma ilusão cuidadosamente elaborada, projetada para enganar almas fiéis como a minha para longe da verdadeira luz. Em uma revelação chocante, o demônio explicou que o islamismo havia sido inspirado por seu mestre, o Senhor das Trevas deste reino horrível, que buscava enredar almas desavisadas em uma teia de condenação. Fiquei paralisado pela descrença, lutando para compreender as implicações do que estava ouvindo. Como isso poderia ser? Eu tinha seguido os princípios do islamismo com dedicação inabalável, devotado minha vida aos seus ensinamentos e tentado viver de acordo com seus mandamentos. No entanto, aqui me encontrei, preso em uma existência atormentadora em um lugar que eu nunca imaginei que poderia ser meu destino. O horror de tudo isso me envolveu, deixando-me lutando com uma profunda crise de fé. As palavras do demônio reverberaram em minha mente, cada sílaba cortando mais profundamente a própria fundação de tudo o que eu acreditava. Ele zombou impiedosamente da minha fé em boas ações, ridicularizando a noção de que minhas orações, jejuns e atos de caridade poderiam me oferecer salvação. Ele ridicularizou minha busca ao longo da vida pelo paraíso eterno, revelando a amarga verdade de que, sem que eu soubesse, eu estava indo direto para essa existência infernal o tempo todo. Minhas tentativas sinceras de viver retamente, de aderir aos princípios do islamismo, foram completamente inúteis, um grande engano que me enredara desde o início. O demônio zombou, informando que eu era cego, assim como milhões de outros. A verdade sempre esteve ao nosso alcance, mas uma força sinistra garantiu que permanecêssemos alheios a ela. Com desdém, o demônio cuspiu o nome de Jesus, declarando que ele era o verdadeiro caminho para a salvação. No entanto, ele alegou que os poderes em jogo haviam cegado a mim e a inúmeros outros para essa verdade vital. Ao longo da minha vida, acreditei que estava trilhando o caminho certo, apenas para descobrir por meio dessa revelação demoníaca que havia sido tragicamente enganado. O peso de suas palavras me esmagou, sufocando-me sob uma avalanche de desespero. Eu me senti preso em uma realidade inescapável. Tudo em que eu confiava e prezava não passava de uma diversão cruel, meticulosamente projetada para manter a mim e a tantos outros acorrentados a uma falsa esperança. O sorriso irônico do demônio se aprofundou, uma expressão distorcida de prazer enquanto ele se deleitava com minha agonia, tendo prazer não apenas no tormento do meu corpo, mas na angústia da minha alma. Ficou claro que a agenda malévola dos demônios era muito mais insidiosa do que eu jamais havia imaginado. Eles criaram muçulmanos radicais, fomentando o ódio e perpetuando a cegueira para a verdade sobre Jesus. Não se tratava apenas de enganar, tratava-se de enredar milhões em uma teia de escuridão, garantindo que eles nunca descobririam o caminho autêntico para a salvação. E agora, percebi com horror que eu era um deles, um dos condenados, preso em uma armadilha eterna da qual parecia não haver escapatória.
Meu coração doía enquanto eu lutava com a realidade arrepiante da minha existência, sentindo-me completamente perdido e abandonado em uma paisagem desprovida de esperança. Naquele lugar de tormento, o tempo parecia perder todo o significado. Eu não conseguia dizer há quanto tempo estava preso neste pesadelo, envolto em escuridão e agonia sufocante. Cada momento fugaz se estendia para o que parecia uma eternidade, mas em meio ao meu sofrimento, senti uma mudança sutil. Começou como uma presença indistinta, algo que eu não conseguia entender, mas conforme o tormento implacável continuava a girar ao meu redor, comecei a percebê-lo mais claramente, uma luz. Essa luz cortava a escuridão opressiva, não com um brilho ofuscante, mas com um brilho suave e tranquilo que parecia totalmente estranho neste lugar de desespero. Os demônios recuaram diante de seu brilho, suas risadas zombeteiras abruptamente silenciadas pela primeira vez. Naquele profundo momento de clareza, compreendi uma verdade que estava escondida de mim durante toda a minha vida. Não eram minhas ações, minhas orações ou minha submissão que poderiam me levar à salvação. A verdade da qual eu tinha sido deliberadamente mantido afastado, obscurecido por camadas de engano, finalmente se tornou aparente: Jesus era o caminho. Parecia que a própria luz infundiu minha alma com entendimento, lavando as falsidades que me acorrentaram na escuridão por tanto tempo. Eu tinha dedicado minha vida inteira a me esforçar, trabalhando incansavelmente sob a crença de que meus esforços acabariam me levando ao paraíso, mas nunca foi o suficiente. A paz pela qual eu ansiava não era algo a ser conquistado, era um presente que tinha sido oferecido livremente o tempo todo. Jesus, a quem me ensinaram que era apenas um profeta, surgiu como a chave essencial para tudo o que eu estava procurando, o próprio caminho para o céu que eu buscava, mas nunca tinha compreendido verdadeiramente. A realização me envolveu como um abraço caloroso, preenchendo o vazio deixado por anos de incerteza e desespero. Naquele momento, entendi que a jornada que eu estava percorrendo não era o fim, mas sim o começo de algo muito mais profundo, uma conexão com um amor e uma graça que transcendiam todas as barreiras. Não consigo me lembrar de como voltei daquele lugar angustiante, mas quando finalmente recuperei a consciência, me vi em uma cama de hospital, o cheiro estéril de antissépticos enchendo o ar. Dias se passaram enquanto eu estava ali, lutando com a profunda percepção de que minha vida havia mudado irrevogavelmente. Uma dor profunda se instalou em meu coração por meus companheiros muçulmanos, que, como eu, acreditavam estar no caminho certo. Eles eram indivíduos sinceros e devotos, comprometidos em viver vidas alinhadas com sua fé, mas permaneciam inconscientes da verdade que nos havia escapado. Senti um chamado urgente dentro de mim, eu tinha que compartilhar essa revelação. Eu precisava deixá-los saber que nenhuma quantidade de boas ações, por mais sinceras que fossem, poderia garantir sua salvação. Eu tinha sido enganado, e eles também. O próprio caminho em que tínhamos depositado nossa confiança, a religião que tínhamos seguido com devoção inabalável, não era o verdadeiro caminho para Deus. Jesus, eu agora entendia, era o único caminho para a salvação. Esta era a verdade profunda que tinha sido mantida escondida de nós, envolta pelas forças das trevas que trabalhavam incansavelmente para garantir que permanecêssemos cegos a ela. No entanto, em minha clareza recém-descoberta, também reconheci a responsabilidade que recaía sobre os cristãos nesta questão. Muitas vezes, eu tinha testemunhado cristãos abordando muçulmanos com suspeita, hostilidade ou ódio declarado. Muitos pareciam não ter uma compreensão básica do islamismo, vendo os muçulmanos como adversários em vez de indivíduos que estavam desesperadamente precisando da verdade. Eles falharam em incorporar o amor que Jesus nos ordenou que mostrássemos uns aos outros. Como eles poderiam esperar alcançar os muçulmanos se sua abordagem estivesse enraizada no medo e na animosidade? A mensagem do Evangelho nunca foi feita para ser entregue com hostilidade, ela foi feita para ser compartilhada com amor, paciência e compreensão genuína. Os cristãos precisavam mudar sua perspectiva, vendo os muçulmanos não como estranhos,
mas como almas perdidas que precisavam da graça de Jesus, assim como eles próprios eram. Em vez de virar as costas, eles deveriam se envolver com os muçulmanos, buscando desmantelar os muros de incompreensão e desconfiança que haviam sido erguidos entre nossas comunidades. Neste momento de realização, senti um chamado para ser uma ponte entre mundos, para promover conversas enraizadas na compaixão, para que tanto cristãos quanto muçulmanos pudessem conhecer o poder transformador do amor e a verdade que leva à salvação. Percebi que quanto mais os cristãos incorporassem o amor e os ensinamentos de Jesus, mais provável seria que os muçulmanos reconhecessem a verdade. A resposta não foi encontrada em debates ou argumentos intermináveis, em vez disso, residia em viver genuinamente o amor e a compaixão que Cristo exemplificou. Senti um profundo chamado para me dirigir tanto a muçulmanos quanto a cristãos com uma mensagem de esperança e compreensão. Aos meus irmãos e irmãs muçulmanos, peço que abram seus corações. Questionem o que lhes foi ensinado e embarquem em uma jornada para buscar a verdade. Não se deixem cegar pelas crenças que vocês têm mantido por tanto tempo. Estejam abertos à possibilidade de que Jesus é muito mais do que vocês foram levados a acreditar. E aos meus amigos cristãos, imploro que parem de ver os muçulmanos como adversários. Mostrem a eles o amor de Cristo, não apenas por meio de palavras, mas por meio de suas ações, sua compaixão e sua genuína disposição de entender suas perspectivas. É assim que os corações serão transformados. Obrigado por reservar um tempo para se envolver com esta experiência. Eu os encorajo a compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, pois, ao fazer isso, vocês podem salvar uma alma do caminho da destruição. Se ainda não o fizeram, inscrevam-se em nosso canal para se manterem atualizados sobre nossas experiências e revelações futuras. Juntos, podemos promover uma compreensão e conexão mais profundas entre nossas comunidades. Obrigado pelo seu apoio.